O que é mal? Você já se fez essa pergunta? O mal é tudo aquilo que nos resulta em dor, pesar ou aflição. Todas essas coisas ruins que talvez passamos, elas se resultam do mal. E todos nós somos afetados pelo mal. Hoje no mundo, nós somos muito afetados por todo tipo de maldade que existe. Normalmente, as pessoas querem ser pacíficas, honestas e bondosas. No entanto, notícias chocantes são muito comuns hoje em dia, porque vemos violência, injustiça e crueldade. Além disso, nós sofremos o mal também pela nossa saúde fraca, pela nossa imperfeição, talvez passando por alguma calamidade natural, ou algum acidente que possa acontecer conosco, além de muitas outras formas que sofremos o mal, como por desapontamentos e injustiças, além de perdas de diversos tipos, também tagarelice e ações irrefletidas de outros. E tudo isso pode resultar em um imenso sofrimento, tanto em sentido físico como emocional. E além do mais, os efeitos, irmãos, quando sofremos o mal, a nossa tendência humana é termos amargura, tristeza e ficar ressentidos. Às vezes queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, não é mesmo? Por isso que alguns praticam retaliações, procurando agir com vingança, e isso só tem piorado as coisas. Talvez culpemos outros, ou até mesmo a Deus, por todo esse mal que tem acontecido. Então, o que pode nos ajudar com toda essa calamidade que sofremos? Como podemos agir de uma maneira que agrade ao nosso Deus Jeová? A Bíblia mostra que é possível vencer o mal com o bem. Vamos ver um princípio bíblico que vai nos ajudar muito nesta questão? Notem o conselho aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, o versículo 21. Romanos, capítulo 12, o versículo 21, que diz assim: Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem. Então, a Bíblia nos ensina aqui que nós podemos vencer todas essas calamidades, aflições que passamos, ou seja, vencermos o mal com o bem. Como que nós podemos fazer isso, irmãos? Nesse discurso, nós vamos considerar exemplos práticos do nosso dia a dia e ver como que a Bíblia pode nos ajudar a superar algumas aflições da nossa vida, por fazermos o bem. Mas antes de nós considerarmos isso, nós vamos ver a origem do mal, como que o mal veio a existir em nossos dias. Depois de Deus criar o primeiro casal humano, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, fala que Deus viu tudo o que ele tinha feito e era muito bom. Então, tudo foi projetado para nós, era tudo perfeito, era para o bem eterno da humanidade. Jeová deu a Adão e Eva toda a criação para eles usufruírem, todo tipo de alimento na terra. Então, Jeová ele foi muito generoso com Adão e Eva. Mas Jeová apenas pediu um único ato de obediência, uma única árvore de todas as que existiam dos frutos. Jeová pediu para que eles não comessem. Nisso era evidente que Deus é quem fixa as normas do que é bom e do que é mal. Então Jeová deixou bem claro. Isso lembrava a Adão e Eva de que ele tinha o direito de estabelecer as normas de conduta para eles. No caso, o que eles deveriam fazer era obedecer a Jeová. Se eles fossem obedientes, tanto Adão como Eva, nem sua descendência sofreriam dano ou mal algum. Mas
como sabemos, foi muito diferente disso, não é mesmo? Infelizmente, Satanás, o diabo, enganou Eva e fez com que ela e Adão desobedecessem a Jeová. E eles se deixaram assim vencer pelo mal. Em resultado disso, nós, descendentes de Adão e Eva, seríamos afetados diretamente. É por isso que nós também passamos por todo o mal e sofrimento em nossos dias. Nós recebemos o legado do pecado e da morte, conforme diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, pelo ato de desobediência deles, e por não aceitarem o governo de Jeová, todos nós sofremos. Agora surge uma pergunta. Diante disso, será que Satanás, ele é o único e exclusivo causador de todo o mal que existe? Será que tudo o que acontece em nossa vida de ruim é culpa de Satanás? Bom, podemos dizer que não. É claro que Satanás não é diretamente responsável por todo o incidente mau que sobrevém à humanidade. Notem, por favor, o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 27. Provérbios capítulo 11, o versículo 27. Que diz assim: Quem procura diligentemente fazer o bem, procura o favor. Mas quem busca o mal certamente virá sobre ele. Então sabemos que Satanás, ele influencia toda a humanidade para o mal. Mas às vezes aquilo que nós escolhemos, a nossa conduta, também pode nos prejudicar. Podemos ilustrar da seguinte forma. Digamos que você está fazendo uma viagem de carro. Aí tem lá o limite de velocidade da rodovia, que é de 100 km por hora. Você, por conta própria, decide ultrapassar esse limite, andando ali a 120 km por hora com sua família. Mas, infelizmente, um acidente acontece. Uma tragédia acontece. Será que essa tragédia, esse incidente, foi algo diretamente culpa de Satanás? Não. Foi uma escolha que nós fazemos. Apesar da humanidade sofrer muito a influência de Satanás, também aquilo que nós escolhemos, as atitudes que nós tomamos no mundo hoje, também pode nos afetar contra isso. Sabemos que também o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. A imperfeição e o péssimo critério podem causar maus resultados a todos nós, conforme diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, né? Que muitas vezes algo ruim acontece a uma pessoa simplesmente porque ela está no lugar errado e na hora errada. No entanto, irmãos, a influência de Satanás, embora não só a única, mas é claramente um dos motivos, né, de a iniquidade prevalecer hoje mais do que nunca. E além disso, a Bíblia descreve em 2 Timóteo capítulo 3 que muitos estão sem amor à bondade, uma prova de que nós estamos vivendo nos últimos dias. E visto que a grande tribulação está muito perto, felizmente Jeová ele intervirá para eliminar da terra a iniquidade por destruir os iníquos. Mas daí surge uma outra questão. Será que a destruição dos iníquos não é um ato mau da parte de Deus? Nesse caso, não. Isso é um direito de nosso Deus agir assim, de maneira justa. Porque o mal nem sempre é sinônimo de ruindade. Nas escrituras hebraicas, a palavra traduzida como mal pode também significar algo calamitoso e sombrio. E algumas vezes Jeová fez corretamente sobreviver o mal ou a calamidade a humanos desobedientes. E a grande tribulação, longe de ser moralmente má, ela limpará o caminho para os novos céus e uma nova terra, em que há de morar a justiça, conforme diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas antes disso acontecer, como é possível vencer o mal com o bem? No ínterim, irmãos,
ainda temos de aguentar muitas coisas más, tais como crimes ou acidentes. Mas essas coisas podem muitas vezes ser previstas e evitadas, ou pelo menos tornadas menos sérios, pela cuidadosa reflexão da nossa parte. Muitas vezes, irmãos, porém, não podemos evitar o mal. Então temos que tentar vencer o mal com o bem. Isso não necessariamente significa suportar maus tratos de forma passiva. É algo que pode nos ajudar é termos uma qualidade, que é a bondade, né? E como a bondade é uma qualidade positiva, ela se expressa em atos benéficos. Essa qualidade vai nos ajudar a passar por todo esse mal que nós sofremos hoje em dia. Então, quando nós agimos com bondade no nosso dia a dia, imitando a Jeová, certamente isso vai nos ajudar a passar por essas aflições de maneira alegre e feliz. A partir de agora, irmãos, nós vamos examinar algumas situações específicas em que nós podemos vencer o mal com o bem. A primeira situação que nós vamos considerar é sobre a perseguição. No momento em nosso país, nós não sofremos uma perseguição direta, como os irmãos na Rússia ou em outros países enfrentam. Mas muitos de nós sofremos perseguições, por exemplo, na família, no trabalho ou na escola. Mas como que a Bíblia pode nos ajudar a vencer a perseguição? Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículos do 12 ao 14, esse texto nos deixa claro que, assim como os irmãos no primeiro século enfrentaram perseguição direta de maneira alegre, nós podemos vencer esse mal, por se negar a transigir e por perseverar com alegria pela causa das boas novas. E mesmo que soframos uma perseguição por parte de amigos ou até mesmo familiares, nós não vamos procurar vingança. Pelo contrário, por fazer o bem ou por exercer bondade, talvez podemos até abrandar o coração de tais perseguidores. Uma segunda situação que todos nós, infelizmente, passamos em nossos dias é a morte de alguém muito querido. Quem de nós aqui já não perdeu algum ente querido na morte? E essa é uma situação que podem surgir emoções muito fortes que abalam após o falecimento do ente querido. E o pesar é normal e até mesmo benéfico. Mas nós não podemos ficar nessa tristeza, neste pesar muito excessivo por muito tempo. Por quê, irmãos? O pesar prolongado pode ser prejudicial, porque isso pode nos causar problemas emocionais, causando talvez uma séria depressão. Mas como que a Bíblia pode nos ajudar a vencer este mal? Nós podemos vencer gradualmente as emoções muito negativas por aplicarmos um conselho prático e bíblico. E a plena confiança em Deus e a esperança nas suas promessas seguras também pode nos ajudar a nos recuperarmos. Como a esperança maravilhosa da ressurreição. Muito em breve, Jeová vai desfazer o mal causado pela morte. Por isso, imagine você lá no novo mundo, recebendo de volta o seu ente querido. Será algo maravilhoso, não é mesmo? Por fazermos o bem a outros numa situação assim, nós evitaremos nos isolar e, pelo contrário, nós sentiremos a alegria resultante de dar. Uma terceira situação que talvez nós enfrentemos é quando outros nos ofendem. Até mesmo palavras ou ações irrefletidas de outros podem nos magoar. Então, irmãos, como devemos agir numa situação assim? Notem o conselho bíblico aqui na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 ao 14. Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 ao 14, que diz assim: Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa
contra outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas, além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Então aqui Paulo exortou aos cristãos colossenses a perdoar e a evitar ficar ressentidos com os seus irmãos. Então é isso que nós devemos fazer. Porque nós podemos vencer sentimentos maus para com outros por perdoarmos sinceramente ou por resolver as diferenças logo, num espírito de amor. E como vimos no texto, a expressão continuai a suportar uns aos outros indica que deve-se ter paciência, tolerando algumas características das outras pessoas que talvez achemos irritantes. E perdoar transmite a ideia de cessar de ter ressentimento. Então, vencer o mal com o bem pode também incluir fazer mudanças na nossa própria personalidade, para não prejudicarmos a nós mesmos ou a outros. Podemos vencer o mal com o bem também, como uma quarta maneira, por evitarmos conversas e atitudes prejudiciais. Por exemplo, a ira, o ódio, a calúnia, a mentira podem perturbar a paz e a união da congregação. Daí como que nós podemos vencer o mal com o bem? Notem agora Efésios capítulo 4, versículo 31. Efésios capítulo 4, o versículo 31, que diz assim: abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade. Então, se percebemos que nós temos essa atitude de falarmos palavras ofensivas, ou qualquer atitude negativa, então precisamos mudar se quisermos agradar a Jeová. Assim, nós seremos diferentes, seremos pessoas bondosas, não guardaremos ressentimentos. E não queremos compactuar de conversas assim, ou até mesmo darmos ouvidos. Portanto, irmãos, pelo contínuo progresso em revestir-se da nova personalidade, podemos vencer conversas e atitudes prejudiciais, com pensamentos e conversas sadios. Uma outra coisa que podemos vencer o mal com o bem, e é a quinta maneira, é por evitarmos o uso impróprio de bebidas alcoólicas. No mundo hoje, é muito comum as pessoas usarem muitas bebidas alcoólicas. Embora não seja errado beber de maneira moderada, irmãos, e a Bíblia não proíbe o uso de bebidas alcoólicas, mas temos de tomar muito cuidado, irmãos. Porque o uso imoderado de bebidas alcoólicas podem causar danos tanto físicos como morais. E pelo excesso no beber, causamos mal a nós mesmos e a outros. Então, como que nós podemos vencer esse mau hábito? Por conseguirmos ou seguirmos os conselhos da palavra de Jeová. Portanto, vençamos isso pela moderação ou pela abstinência de tal vício. Beber moderadamente é possível para muitos que confiam em Jeová e que exercem autodomínio. Pois já aqueles que desenvolveram uma séria dependência de bebidas alcoólicas precisaram fazer esforços extremos para largar esse vício, e para assim serem aprovados por Deus. Uma sexta maneira para vencermos o mal com o bem é na questão das más associações. As nossas emoções, irmãos, a nossa conduta, elas são muito influenciadas por aquelas pessoas a quem nós escolhemos como companheiros. Portanto, este conselho bíblico é bem oportuno. Querem ver? Abram, por favor, as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 33. Que diz assim: não se deixe enganar, más companhias estragam bons hábitos.
Conforme vimos, podemos ser enganados se escolhermos ter ao nosso lado más companhias. O proceder errado daqueles que nós escolhemos para nos associar. E é exatamente isso que é importante, né? Numa amizade. Será que essa amizade, as conversas que rolam ali, o ambiente que se frequentam, é algo perigoso para nós cristãos? Agora, será que nós consideraríamos como um amigo alguém que não é adorador a Jeová, mas que faz coisas que desagradam a Deus, mas mesmo assim parece ser uma boa pessoa? Se nós escolhermos nos misturar com os que não são servos de Deus, isso pode causar muitas calamidades para nós. Portanto, irmãos, vençamos isto por escolher amigos e companhias edificantes na congregação. Uma sétima maneira e última para podermos vencer o mal com o bem é por evitarmos o amor ao dinheiro. Sabemos que nós precisamos do dinheiro para poder viver hoje em dia. Mas por que esse é um grande perigo para nós, irmãos? Porque os esforços feitos pelo amor ao dinheiro podem fazer com que muitos de nós se esqueçamos dos princípios bíblicos. Talvez a pessoa ela quer trabalhar demais para ganhar dinheiro, que ela passa a começar aos poucos se afastar de Jeová. E podemos resultar em se adotar em práticas comerciais desonestas, como, por exemplo, sonegar impostos, até mesmo cometer uma corrupção, ou mesmo se explorar o relacionamento com irmãos para ganhos financeiros. Talvez por querer abusar dos irmãos, forçá-los a comprar algo, só por termos amizade com esses. E como nós podemos vencer isso, né? Vencer este mal com o bem? Por evitar a busca e amor ao dinheiro. Venceremos por termos equilíbrio sobre o dinheiro, né? Ou seja, deixaremos o dinheiro no seu devido lugar e não deixar que ele controle a nossa vida, mas sim nós que devemos controlar o dinheiro. Nós cristãos podemos vencer tal mal por cumprirmos as nossas obrigações, por evitarmos práticas astutas e também por nos contentar com o que nós temos, ou seja, com o necessário, conforme diz Hebreus capítulo 13, versículo 5. Portanto, irmãos, como consideramos este versículo, há muitas maneiras que nós podemos sofrer o mal, mas só seremos bem-sucedidos se nós aplicarmos os princípios bíblicos de Jeová na nossa vida. E quais serão as recompensas de se vencer o mal com o bem? Nós podemos ter a maior felicidade e contentamento na vida agora, mesmo enfrentando todos esses tipos de mal no mundo. E também podemos ter a satisfação de saber que fizemos a coisa certa e que agradaremos ao nosso Deus Jeová. Leamos, por favor, agora a carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e depois o 17. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 11, depois o 17. Se encontraram, diz assim, no versículo 11. Que ele se desvie do mal e faça o bem, que ele busque a paz e se empenhe por ela. Agora o 17. Pois é melhor vocês sofrerem por fazer o bem, se for a vontade de Deus permitir isso, do que por fazer o mal. Conforme vimos, irmãos, devemos nos desviar do mal e fazer o bem, pois Jeová é contra os que fazem coisas más. Irmãos, sigamos então esses conselhos aqui considerados, para que possamos fazer a vontade de Jeová e mostrar ao mundo que é possível vencer o mal com o bem. E por vencermos o mal com o bem, além de glorificar a Jeová, nós vamos ser um bom exemplo de vida a outros em nossa volta. Temos total confiança em Jeová, pois seremos muito recompensados
tanto agora como no futuro. Portanto, estejamos determinados a não deixar que o mundo nos vença, nem a sua maldade. Sabemos que em breve a maldade deixará de existir e seremos todos nós recompensados com uma vida eterna e feliz no novo mundo do Jeová, aonde a maldade deixará de existir.